Irmãos e irmãs, estamos agora nos debruçando sobre o Evangelho, agora olhando do ponto de vista da missão de evangelizar, essa missão que Deus nos deu. Jesus, ele, antes de subir ao céu, ele disse: ide pelo mundo inteiro, e evangelizai. Então a igreja existe para evangelizar. Então todo batizado, tinha uma época que falava, todo batizado é missionário. Então todos nós somos chamados a evangelizar, a levar essa boa nova. Então aqui olhando o Evangelho, então Jesus, ele nos adverte dois perigos que vão perturbar muito a evangelização e a missão. Uma delas, e até não só a evangelização, como a própria conversão da pessoa, que ele adverte o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, a hipocrisia é como uma máscara. Hoje todo mundo está botando máscara, né? Essa máscara que a gente usa aqui é boa, porque ela protege, né? Protege a gente, protege os outros. Deve usar. Mas essa hipocrisia que Jesus fala também é uma máscara espiritual, uma máscara de aparência. E isso mina tudo. Até tem uma passagem que Jesus fala que vai ter a sorte dos hipócritas. Ele fala assim. Aqui, realmente, a perdição, pode se afastar longe de Deus para sempre. Então, realmente é um fermento mau. A pessoa, ela aparenta algo, externamente bom, mas dentro está longe de Deus. E o que é perigoso isso é porque é como se fosse uma árvore cheia de cupim, uma madeira cheia de cupim. Parece boa, mas quando você toca, quebra. Então é uma espiritualidade falsa, semeada pelo inimigo, onde a pessoa fica, na realidade, morna, ela não faz nada, ela só aparenta, mas na realidade não faz. E claro, o perigo dessa hipocrisia é que ela é como um veneno, é um veneno doce, que a pessoa vai gostando daquilo, porque claro, como ela aparenta uma coisa boa, as pessoas elogiam, as pessoas não tapinham nas costas, as pessoas dizem: olha, não, mas tu é santo, tu é maravilhoso, né? Então a pessoa vai sendo inflada naquilo, e ela começa então ela fica, né, na odontologia, né, tem o bichinho que causa cárie, ele é sacarose dependente, ele depende da sacarose para produzir para se alimentar, e aí depois ele larga um ácido nos dentes, né? A pessoa vai ficando elogio dependente, ela vai fazendo as coisas na medida que ela vai recebendo elogios, ou que as pessoas veem e gostam. Se ela vê que ela vai, como diz, pagar um mico, ou ela não vão gostar, não é tão assim agradável para as pessoas, ela não faz. Então, portanto, todo projeto de evangelização cai por terra. Porque muitas vezes Jesus teve que dizer coisas que não eram agradáveis às pessoas, porque era a vontade do Pai. Porque a gente sabe que a verdade e a caridade precisam andar juntas. Deus, ele nunca vai nos elogiar o pecado que a gente comete. Nunca. Ele vai, pelo contrário, ele vai nos amar. O pecado Deus não nos deixa de amar por causa do pecado. Mas o pecado em si é abominável por Deus. A gente quer ver o quanto é ruim o pecado, é só olhar para Jesus crucificado. Ali Jesus está na cruz assumindo as consequências dos nossos pecados. Então veja o que gerou
né, as consequências dos nossos pecados. O sofrimento que foi para Jesus dar a sua vida na cruz por nós. Então, é preciso, então, romper com essa estrutura. Então, realmente a gente se abre, então é preciso a verdade e a caridade. Não podemos jamais romper com isso. Porque se a pessoa ela começa a não fazer as coisas, fazer uma evangelização de aparência, isso não vai dar fruto nenhum. Não vai dar fruto nenhum. Você não é mais o Espírito Santo que está conduzindo. São Paulo, ele tem acho que não sei se é na carta aos Gálatas que ele fala, ele diz assim: se eu estivesse preocupado ainda em agradar os homens, não seria servo de Cristo, ele diz. Então, ou seja, o veneno da hipocrisia é algo que a gente tem que fazer um exame de consciência e cuidar isso. Realmente a gente precisa, por isso que precisamos ser pessoas de comunhão com Deus. E discernir isso com Deus também. Para perceber que aquilo que o Espírito suscita em nós, de fato que devemos fazer. E o outro veneno, outro problema da evangelização é o medo. E é uma coisa, o medo, tem um medo que ele é saudável, né? Ou seja, isso também não ter, ele faz parte, é necessário. Se você vai, tem aquela vela ali, né? Não vou lá botar a mão na vela, né? Não, aquilo que nos é saudável, tem um medo que é saudável. Não vou agora, tem lá um leão lá na rua, vou lá agora na rua, né? A gente já sabe, bom, não vou. Né? Agora, esse medo que Jesus fala é um medo da falta de fé. Aquele medo que paralisa a pessoa. A pessoa tem, então agora, ela tem medo então que possa acontecer alguma coisa com ela, então ela não faz nada. Então ela não ousa nada. Tudo que Deus pede para ela, então ela fica olhando muito mais para si do que de fato e não confia naquilo que Jesus está falando. Olha, até o cabelo da vossa cabeça está contado. Ou seja, a providência de Deus, o missionário, o evangelizador, primeiro ele precisa confiar na graça de Deus. Porque Jesus já disse: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Então eu preciso confiar na graça de Deus. Saber que o projeto de evangelização é de Deus. E não adianta eu ficar protegendo o meu corpo e perder a minha alma. Aí não evangelizar, me omitir, viver no pecado, afastar-me de Deus para me proteger. Porque depois, no final desse caminho, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, sabemos que não podemos ter esse medo que paralisa. Então, a nossa fraqueza, nós vamos sustentar a nossa fraqueza pela fé. Também pela nossa confiança naquilo que Jesus nos pede. De fato, nós temos consciência daquilo que Ele nos pede na missão. Se eu sei que aquilo que é o que Ele quer, nós vamos. Vamos evangelizar. Da maneira que Deus está nos pedindo para fazer. Bom, vamos ter problemas ou perseguições? Não sabemos. Vamos rezar para que seja em paz, para que seja tudo bem, para que corra tudo bem. Vamos. Mas precisamos ir. Porque a nossa meta é a vida eterna. Nossa meta é sermos santos. Tá? Não é só nem preservar a nossa vida humana. Devemos cuidar dela, claro. Mas a meta final é a vida eterna. Então eu tenho que ter cuidado. Se eu tenho um medo tal, que eu estou mais preocupado só em garantir a minha saúde física e me esquecendo, aí vou me omitindo, né? Paraliso tudo por causa disso. Não. Nós vamos de fato, então, perceber aquilo que Deus nos pede, aquilo que podemos fazer, e vamos confiando
na proteção, acima de tudo, na proteção de Deus, que nos cuida, que é nosso Pai. Então, jamais podemos deixar de evangelizar, em qualquer tempo, dentro daquilo que é possível. Então, vamos meditar sobre isso, nesses dois pontos que Jesus nos mostra hoje. O remédio, então, é a nossa fé, a nossa confiança no amor de Deus, que nos cuida, que é nosso Pai, e esse discernimento, de fato, essa clareza que Deus nos pede, aquilo que temos que fazer. E, de fato, também confiar e perceber em nós todo o veneno, que é esse veneno da hipocrisia. Jesus nos pede para cuidar. Jamais deixar isso crescer. E se percebemos em nós, vamos confessar e nos esforçar para agir diferente. Aí então, quando nós nos esforçamos, a graça vem e Deus também vai nos ajudando a cortar isso de nós. Porque Deus deseja a nossa santidade de vida. Vamos fazer um breve momento de silêncio agora, acolhendo em nosso coração essa palavra que nos alimenta e nos sustenta.